Oi pessoal, aqui é o Gabi e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu renderizo as minhas pinturas em Grayscale. Eu vou usar como exemplo aqui esse retratinho que eu fiz, estilizado, bem no estilo que eu gosto. E para começar, eu utilizo o Clip Studio, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem, pode ser o Photoshop, o Krita, Paint to Sai. Então eu vou só começar aqui com uma teoria básica, nada muito extravagante assim, só para demonstrar mesmo antes de começar a renderizar um retrato. Então eu fiz aqui esse shape redondinho. O brush não é exatamente importante. Bom, e o brush ele não é assim extremamente importante, é um brush que eu gosto de usar, que é um soft brush, que eu peguei o soft brush que já vem no preset do Clip Studio e estilizei um pouquinho, criei uma cópia e fiz umas leves alterações. Mas isso não é importante, tá? Vocês podem usar o brush que vocês mais gostarem de renderizar as pinturas de vocês. Então, no caso aqui, eu coloquei a densidade em 49, 50%. A densidade, ela é tipo o flow no Photoshop, sabe? Tem a opacidade e a densidade aqui no Clip Studio. No Photoshop eu sei que é tipo, no Photoshop no Krita eu sei que é tipo, a densidade é tipo flow, né? Aquela segunda, a configuração na opacidade do pincel. Então, aqui nas configurações do pincel eu deixo a densidade em 50% e geralmente na opacidade eu não mexo, eu deixo 100%. Então, para exemplificar aqui nesse shapezinho oval, tipo um ovo que eu fiz, eu vou fazer aqui algumas coisas nas bordas para escurecer um pouco. E uma coisa que eu utilizo bastante é a pressão, própria pressão da caneta. Como a densidade está em 50%, eu não uso pinceladas muito fortes, tá vendo? Eu uso conta-gotas para pegar aqui um tom entre um tom mais claro e mais escuro, e as pinceladas são bem suaves, tá vendo? Isso ajuda bastante a criar a transição entre os tons de cinza. Eu não gosto de usar assim um brush muito esfumaçado, um soft brush, porque eu acho que fica muito digital. Tá vendo que fica aqui, não sei se dá pra perceber muito, mas é um brush que ele é um pouco sólido, entre um hard brush e um soft brush. E aí fica uma texturinha aqui assim, eu gosto de quando fica essa textura. Então é tipo utilizar todo o tempo aqui o conta-gotas e não dar pinceladas muito fortes assim, usar bastante da pressão mesmo da caneta. E aí essa suavidade no traçado vai criando esse gradiente das cores, essa transição. Depois que já estou satisfeito aqui com os tons mais escuros de cinza, eu vou pegar esse tom aqui do background, que é basicamente um branco. Vou pincelar aqui no meio assim. E mais uma vez, conta-gotas. Aí utilizar da pressão bem suave, a pincelada bem suave, encostando assim, quase não encostando mesmo, ou encostando bem devagar, assim, bem, sem pressionar muito na mesa, né, digitalizadora, sabe? Ó, e já vai criando aqui essa transição bem suave. E é isso, conta-gotas, pinceladas bem suaves assim, para criar essa transição. Ir treinando e ter paciência para ir modelando o shape, a forma que a gente quer. Pronto, agora eu vou aqui pro retratinho. Deixa eu ver. Aqui eu vou utilizar uma blocagem que é mais... na verdade eu estou simplificando o exemplo de como eu faço. Geralmente eu não uso blocagem.
Até porque aquilo no Clip Studio não tem tipo uma Pen Tool, sabe? Eu sou muito acostumado com a pintura no Photoshop para criar. Então eu acho um pouco chato criar blocagem no Clip Studio, mas para esse exemplo eu acho simplificado, eu acho que fica bem melhor. Então não precisa ser nada assim muito perfeito, mesmo dá para fazer vários ajustes depois no final. Então, tá. Eu gosto de fazer como se fosse começando pelo nariz, que é uma das partes que eu mais gosto de renderizar nos meus desenhos. Então eu faço como se fosse algumas blocagens assim. Não me preocupo se escurecer muito, porque nada é 100% definitivo, dá para ajustar depois. Eu gosto de fazer um pouquinho também de meio que uma olheira aqui assim, uma bolsinha aqui bem suave embaixo dos olhos, porque dá uma destacada assim, e eu acho legal. Essa parte do olho que tá mais embaixo da mecha do cabelo vai ser mais sombreado, então eu já vou adiantar um pouquinho. E essa questão aqui, depois que eu vou corrigindo a tonalidade que fica muito escuro, é como eu fiz no começo. Conta-gotas, aí eu vou pincelando bem suave. Conta-gotas e pincelada suave, conta-gotas e pinceladas suaves. E aí eu vou criando não só a mistura de cores, mas eu também vou definindo assim os valores. Eu gosto também de fazer aqui, realçar também aqui embaixo, no começo aqui da sobrancelha, cria esse vinquinho na testa, sabe? Eu gosto de colocar essa, tipo, uma expressão na pintura. Mas ela também é bem sutil, assim. Então eu começo realçando alguns detalhes, depois eu passo pra intensificar, assim, no geral, com alguma camada em modo de mesclagem. Eu gosto primeiro de criar esses detalhes, nada muito marcado nem escuro, porque depois eu utilizo o modo de mesclagem como Multiply ou o próprio Overlay. Outra coisa que eu defino também aqui é aqui embaixo, olha, no maxilar. Essa linha que fica aqui entre o maxilar e o pescoço. Eu escureço assim, aqui. E aí eu faço o blend de cores aqui embaixo para criar já um pouco de sombra. E aqui em cima também eu faço o blend para suavizar essa área. E aí já fica definido assim o maxilar da parte do pescoço. Tá vendo? Ó, conta-gotas, a pincelada bem suave. E isso se repete assim, tipo, a pintura inteira. Acho que o nariz aqui ficou muito... Quando fica muito escuro assim, eu faço uma correção com o tom aqui claro e passo por cima, ó, com a pincelada bem suave, tá vendo? Parece que vai apagando, mas na verdade vai só substituindo os tons. Vou fazer aqui já a sombra debaixo dessa parte da orelha. Já adianta bastante.
Aqui tem uma sombra que eu gosto de fazer que é projetada. E eu já faço com um tom de cinza mais escuro. Eu costumo também espelhar bastante a tela do meu canvas. Na verdade, aqui no Clip Studio, essa ferramenta que tem que configurar, assim como no Photoshop, uma tecla de atalho. No Photoshop, tipo, é definitivo, sabe? É a tecla de atalho literalmente para a função de transformar e espelhar horizontalmente. Aqui no Clip Studio não pesa, isso não pesa porque é só uma visualização, sabe? Então, tipo, ela tá virado pra esquerda. Se eu fizer isso aqui, continua virado pra esquerda, porque é só espelhar a visualização. Se eu quiser aqui no Clip Studio realmente espelhar para outro lado, eu tenho que selecionar com a ferramenta de transformação e espelhar. Eu acho isso uma vantagem. Porque não pesa muito, sabe? Durante a pintura o arquivo não fica pesado. Enfim, só um adendo. Realçar um pouco mais aqui o maxilar pra fazer essa divisão aqui do pescoço. Uma coisa que eu gosto de fazer nos meus desenhos é realçar a maçã do rosto. Então eu vou marcar aqui um pouquinho e vou fazer o blend escurecendo essa parte da maçã do rosto. Daquele mesmo jeito, pessoal. Dando uma pincelada ou duas, mas até a pincelada para colocar a cor, no caso na variação de cinza, é bem suave também. E aí conta-gotas, pincelada bem suave e você vai conseguindo fazer. Tá vendo? Eu já tem bastante coisa aqui feita. Como essa área aqui que tá mais embaixo da mecha do cabelo vai ser um pouco mais sombreado. Então eu já vou adiantar, colocando aqui um pouco mais escuro e esfumaçando aqui com o pincel mesmo. Aí aqui no pescoço, para ficar algo, para dar aquela impressão de shape roliço ou uma impressão menos 2D, é assim que eu faço. Tá vendo que nas laterais aqui, nas laterais horizontais, eu pincelo com uma cor um tom escuro aqui e um pouquinho também aqui. E aí, utilizando as pinceladas do conta-gotas e as pinceladas mais suaves, eu vou fazendo o blend. E aí fica aquela coisa menos 2D, que é como eu gosto de renderizar meus desenhos. Também tem uma sombra projetada que eu gosto de fazer no pescoço. Não é muito forte assim. Eu já gosto de adiantar algumas sombras projetadas e suavizar. Acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui a massa do rosto. Como é um desenho, um estilo mais cartonizado, eu posso exagerar um pouco mais em algumas coisas. Por enquanto eu tô com uma camada abaixo desse esboço, dessa line art. Mas depois eu vou colocar uma camada por cima e
já vou definir melhor. Tem uma partezinha aqui que não ficou pintado. Tem essa, tá vendo essa bolinha aqui, branca no nariz? É a blocagem que não ficou preenchida, mas a gente pode corrigir isso no final. Não tem problema, assim, não é o que vai, meu Deus, interferir. Só fica meio chato isso aqui, fica tipo tirando a atenção, né? Mas beleza. Se vocês quiserem também criar blocagem, tipo, separado pra boca, pro olho, pra pupila, super válido também, tá? Só que aqui eu não gosto muito de fazer. Mas se você tiver dificuldade assim ainda em definir shapes dentro, dentro da pintura, pode fazer uma blocagem para a boca, assim, para os olhos e para as pupilas também, tá? Aí tem a parte aqui do braço, a mesma coisa. Conta-gotas aqui, vou definir com tom mais escuro primeiro as laterais. E aí com conta-gotas e as pinceladas suaves eu vou fazendo a mistura. Não se preocupem se algumas partes ficarem muito escuras assim não, tá? Como eu falei, nada é 100% definitivo e é importante a gente confiar no processo. Eu não gosto de adicionar logo de cara assim muitas luzezinhas, muito reflexo de luz, muito highlight, muito brilhinho, sabe? Eu deixo isso quando eu vou renderizar com cores e tal. Ou então quando eu decido que vai ser tudo em grayscale mesmo, eu deixo mais sutil essa parte assim de iluminação. Realçar um pouquinho aqui as olheirinhas. Eu não sei porque eu gosto de fazer. Realçar aqui essa bolsinha dos olhos, sei lá. Aí aqui, pra realçar os olhos, eu faço bastante sombreado acima da pálpebra móvel, que é essa área aqui, ó, que eu vou fazer uma iluminação. Pálpebra móvel, essa área aqui assim, ó, essa pálpebra aqui. Deixa eu ver, acho que não deu pra... É essa pálpebrazinha que fecha, sabe? Aqui, ó, quando a gente pisca. Essa aqui é a pálpebra móvel, essa partezinha. No caso, pra realçar os olhos, eu gosto de esfumaçar acima da pálpebra móvel. E aí eu faço blend também. E na pálpebra móvel, geralmente, eu faço um brilhinho aqui assim, ó. Pra destacar. Bem levezinho assim. Só uma besteirinha mesmo. Só pra falar, oi, eu sou a pálpebra móvel. Eu começo a adicionar uns tons bem claros assim de cinza. Não é exatamente branco, é só pra definir assim, o contraste dos shapes.
Vou aproveitar que tem esse cinza aqui dentro dos olhos. E eu vou clarear só um pouquinho. Nesse outro olho aqui nem vou clarear muito, porque ele tá embaixo dessa mecha do cabelo, né? Mas só pra dizer que, não fez nada aqui. Preguiçoso. Pronto, clareei só um pouquinho. Aí, o que eu posso fazer aqui? Posso criar uma blocagem aqui numa camada separada. Já aqui pro olho, né? E aí, conforme a gente vai passando as etapas e criando, e criando mais detalhes, a gente vai tendo mais ideia assim. No caso, eu comecei não sabendo exatamente como eu queria, mas conforme a gente vai renderizando, a gente vai vendo que as coisas vão criando vida e a gente vai tendo mais ideia assim. Nossa criatividade já vai junto. Acho que eu vou deixar essa boca um pouquinho maior aqui. Fazer uma sombra aqui embaixo do queixo. Tá, eu acho que eu vou escurecer. Não dá pra destacar muito assim a sobrancelha, né? Eu vou escurecer aqui um pouquinho o tom do cabelo. Um cinza mais escuro ou uma coisa mais clara. Não, mais escuro. Porque daí eu consigo distinguir a sobrancelha. Fica estranho assim quando confunde os tons. Deixa mais escuro aqui, tá? Aí eu consigo distinguir melhor. Deu até mais o contraste, né, pra ela. Agora sim eu vou... O que é isso daqui que eu fiz? Tá. Eu vou mesclar essa camada aqui das linhas com a camada da pintura e tal. E também a camada que a gente fez aqui do render. Então, uma camada só. E agora é a parte que eu mais gosto, que é realmente renderizar com todas as camadas mescladas. Eu sempre gosto de mesclar as camadas, até porque o arquivo fica mais leve também. E aí eu começo a realçar, definir mais os detalhes aqui que eu já fiz. Tá vendo que eu adicionei o tom mais claro e aí eu faço aquela mesma coisa. Conta-gotas. Pincelada bem suave, bem sutil. E aí eu vou definindo mesmo os shapes e tal. Eu gosto bastante de renderizar nariz, mas é algo que eu geralmente faço com calma. Eu tô aprendendo ainda a me desprender um pouco do zoom, assim. Eu trabalho muito com zoom às vezes e não é legal isso. Porque eu me prendo muito fácil a uma única área e fica naquela pilha de, sabe, deixar tudo bonitinho, renderizadinho. E não é bem assim que funciona.
Eu acho que vale muito mais uma pincelada certeira e lenta do que várias pinceladas que fica torto ou não fica certo e tem que refazer. Deixar o nariz bem mais redondinho assim. Acho que tá ok aqui. E aí eu vou renderizar, espalhar um pouco esse branco que ficou aqui, esse tom mais claro de cinza. Ficou muito ruim. E aí a linha já sumiu, a linha do esboço já sumiu quando eu mesclei tudo e comecei a renderizar por cima. E é esse o aspecto que eu gosto mais. É renderizar por cima da linha do esboço e tal. Aí aqui na boca eu faço o lábio. Ai meu Deus, eu sempre confundo, gente. Se eu errar, me perdoa. Lábio superior, lábio de cima. Eu faço ele mais, um tom mais escuro um pouco do que o lábio inferior. Que aí dá um destaque, sabe? E aí primeiro eu faço essa cor assim, chapada, para depois ir adicionando uma variação e criando um volumezinho. Eu gosto de deixar definidinho assim mesmo. Deixar bem definido as formas. Ó, tá vendo que dá um contraste? O lábio de cima um pouco mais escuro, o lábio de baixo um pouco mais claro. Oh, meu Deus. Ah, eu mexi aqui na densidade do pincel. Eu vou deixar abaixar de novo para 50%. E aí eu consigo criar o blend mais fácil. Uma coisa que eu tô também trabalhando bastante é que às vezes eu faço pinceladas muito rápidas assim, sabe? A gente tem que, quando a gente não tem muita certeza ou tá aprendendo também, sempre aprendendo, eu acho importante a gente pincelar e realmente observar, olhar se era aquilo que a gente queria mesmo fazer, do que ficar dando pinceladas meio que às cegas assim como tô fazendo. Tá. Aqui essa parte do ombro ficou muito escura, né? Que era o meu esboço, que eu fiz assim. O esboço eu não procuro fazer muito certinho, até porque, como vocês estão vendo, eu tô renderizando por cima, né? É mais pra me guiar mesmo. Eu sei que eu já falei isso um milhão de vezes, é mais pra me guiar mesmo. É que eu não tô acostumado a falar um pouco, muito do meu processo e principalmente desenhar e falar ao mesmo tempo. Mas estou treinando, estou aqui. Essa blusa ficou estranha, mas depois dá pra gente corrigir também. Vou escurecer aqui um pouco essa parte da orelha e já criar um tom mais claro aqui, só para dar um contraste também. Eu gosto de fazer essas partezinhas assim, tipo faltando, tipo
esse buraquinho de queijo. Eu acho que fica legal. Fazer um pouco de iluminação aqui dentro dos olhos. Essa área dos olhos não gosto de escurecer muito assim. Eu gosto de dar uma rejuvenescida nessa área dos olhos. Porque depois tem a parte da pupila, ou da íris, né? Que é a partezinha preta. Acho que é esse o nome, íris. Não sei. A gente, eu não estudei muito a fundo a anatomia, então eu me esqueço essas partes assim. Para realçar um pouco algumas formas aqui, alguns detalhes. Tá vendo aqui na maçã do rosto? Eu gosto de adicionar um tomzinho mais claro aqui de cinza. E fazer aqui na covinha do rosto, sabe? E aí eu consigo realçar a maçã e a covinha. Eu acho que fica bem legal isso. Eu utilizo um tom mais claro só assim em lugares específicos mesmo. Tipo nos cantos e tal. Canto do nariz, dos olhos, aqui em cima da pálpebra móvel. Na covinha. E é isso. Agora eu vou renderizar aqui o restante e o vídeo vai ser acelerado e aí no final eu volto para dizer algumas coisas. Ah, bom, então esse é o resultado desse vídeo. Eu vou deixar para renderizar o cabelo no próximo vídeo. Então essa vai ser a parte um. Isso não estava programado na verdade, mas eu acho que o vídeo ficou bem longo, principalmente porque eu expliquei um pouco da teoria básica, né, no geral, e de como eu utilizo.
para pintura em grayscale. Então na parte 2 eu vou explicar como eu renderizo cabelo e como eu vejo, como eu planejo renderizar cabelo também em grayscale. Isso vai ser na parte 2 e pode ser que eu também passe a colorir, mas para esse vídeo eu acho que ficou um resultado bem legal assim, ficou bem polido e espero que vocês gostem. Se você curte o meu conteúdo, por favor, considere se inscrever no canal, deixar um like e comentar nesse vídeo o que você achou. Eu vou deixar na descrição os links para as minhas redes sociais e vocês podem me encontrar por lá. E obrigado se você assistiu até aqui. Beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.